Olha, se a imagem que vem à cabeça quando se fala em sala de aula é aquela do professor falando e todo mundo quieto, copiando, talvez seja a hora de atualizar essa imagem. Porque no Brasil está rolando uma mudança, e ela é bem silenciosa, mas acredite, é revolucionária. E não se trata de tablet e lousa digital não. A mudança é na forma de pensar o que é aprender. Vamos juntos entender essa passagem do aluno que era só um recipiente para um aluno que agora é o protagonista da história. Então a grande pergunta é: o que de fato mudou na sala de aula brasileira? Porque, como vimos, a resposta não está na tecnologia, não está no aparelho. A verdadeira virada de chave, ela é invisível. É uma mudança que vai lá no fundo, na própria filosofia, na essência do que a gente entende por educação. E para a gente começar a entender o tamanho disso, é importante ter uma coisa em mente. Não se trata de um ajuste pequeno, uma reforminha aqui e ali. Não. O que está acontecendo é uma troca de paradigma. É como se a gente estivesse virando a página completamente. A escola, como era conhecida, está sendo reinventada. E aqui, olha, está o coração da coisa toda. A gente está saindo de um modelo de escola que se preocupava basicamente em transmitir informação. Sabe, o professor fala, o aluno anota. E estamos indo para um outro lugar. Uma escola que foca em desenvolver competências. E o que isso quer dizer na prática? É bem simples. A grande virada é deixar de só saber uma coisa para, finalmente, saber fazer alguma coisa com aquilo que se sabe. Para isso ficar ainda mais claro, vamos colocar os dois modelos lado a lado. De um lado, o ensino que a gente pode chamar de tradicional. Do outro, o que a nova Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, está propondo. Olha, essa imagem aqui diz praticamente tudo, né? De um lado, o universo da decoreba, aquela coisa de repetir, repetir, repetir até cansar. Do outro, a ideia de um cérebro que está conectado, que está mobilizando o que aprendeu para resolver problemas de verdade. A diferença é gritante, e é importante porque ela define que tipo de pessoa, que tipo de cidadão se quer formar lá na frente. Agora, se a gente olhar para essa tabela, a coisa fica mais nítida ainda. Vamos ponto por ponto. O papel do aluno. Antes, era um receptor passivo. Agora, a ideia é que ele seja ativo, protagonista. O foco da aprendizagem. Sai daquela memorização pura e vai para a mobilização do conhecimento, para resolver problemas. O conhecimento, que antes era todo picadinho em matérias isoladas, agora se busca que ele seja interdisciplinar, conectado com a vida. E a avaliação? Essa talvez seja uma das maiores mudanças. Deixa de ser focada só na nota, no erro como fracasso e passa a valorizar o processo, a entender o erro como parte do aprendizado. Ou seja, o objetivo final não é mais juntar um monte de informação, mas sim desenvolver habilidades e competências para a vida, de verdade. Mas calma aí, será que essa história é tão bonita e perfeita assim? Pois é, nem todo mundo concorda. Existe uma crítica bem forte, bem pertinente, que levanta uma dúvida. Será que a gente não está só colocando uma roupa nova num problema que na verdade é bem antigo? E essa citação aqui, ela vai direto no ponto. O que ela diz, basicamente, é que a BNCC, de certa forma, só atualizou o problema que o Paulo Freire já criticava. A gente saiu da versão do aluno como recipiente vazio para uma versão mais moderna, o processador de informações. A grande preocupação por trás disso é, será que no fundo a gente não está só treinando gente para ser mais eficiente para o mercado de trabalho? E isso nos leva direto para uma ideia central do Paulo Freire. Para quem não está familiarizado, o conceito de educação bancária do Paulo Freire é justamente essa metáfora. O professor deposita o conhecimento na cabeça do aluno, que é visto como uma conta bancária vazia. Então a crítica levanta essa suspeita, sabe? Será que a BNCC não seria uma espécie de educação bancária 2.0? E a diferença, embora pareça sutil, é bem perigosa. No modelo bancário clássico, o aluno era tratado como um arquivo, um lugar para guardar fatos. Nessa nova crítica, nesse modelo neobancário, o risco é que o aluno se torne uma ferramenta eficiente, que processa dados muito bem, mas a pergunta que fica é, e aprende a questionar, a perguntar o porquê das coisas? Bom, mas para sermos justos, essa atualização toda não surgiu do nada, né? Pensa bem, na era do Google, com todo o conhecimento do mundo no nosso bolso, a memorização pura e simples perdeu muito do seu valor. Além disso, tinha uma pressão forte de padrões internacionais, de órgãos como a OCDE, o PISA. Então, a mudança era, de certa forma, inevitável. A questão de verdade não é se a gente deveria mudar, mas como essa mudança está sendo feita. Isso puxa um outro fio importantíssimo nessa discussão toda. Um debate que muitas vezes fica meio de lado. O mito de que a tecnologia, sozinha, resolve tudo. Pois é, vamos falar um pouco sobre o tal do acesso digital. A pergunta é essa: ter o aparelho significa ter acesso? Parece simples, né?
mas a resposta é muito mais complexa. Num país gigante e desigual como o nosso, achar que só porque o jovem tem um celular na mão o problema do acesso à informação está resolvido, bom, isso é um mito, e um mito bem perigoso. E aqui a gente consegue separar bem as coisas, porque veja, uma coisa é o recurso físico, o celular que está ali na mão da pessoa. Outra coisa completamente diferente é o que a gente chama de recurso cognitivo. É a habilidade de navegar nesse oceano de informação sem se afogar. É saber separar o que é verdade do que é mentira, filtrar o ruído e transformar um monte de dado solto em conhecimento de verdade. É aí, nesse ponto, que mora o verdadeiro abismo digital. Ok, então se a BNCC tem críticas, se o acesso digital sozinho não resolve, para onde a gente corre? Onde é que está a solução? A resposta, e talvez isso seja o mais importante de tudo, não está num documento, não está num aparelho novo. Ela está numa pessoa, numa figura humana, que muitas vezes fica esquecida no meio dessas grandes discussões. O professor, a professora. E a palavra-chave aqui é essa: mediação de qualidade. Porque no fim das contas não adianta nada ter a política educacional mais moderna do mundo, o celular de última geração, se faltar a peça principal, o elo que conecta tudo isso, a intervenção inteligente e intencional de um bom professor. Tá, mas o que é essa tal de mediação na prática? A gente pode pensar em 3 ações fundamentais. A primeira é a escuta ativa, ou seja, validar, aproveitar aquilo que o aluno já traz de casa, sua cultura, seu conhecimento. A segunda é o desequilíbrio provocado. Em vez de dar respostas prontas, é fazer perguntas que desafiam, que tiram da zona de conforto. E a terceira, intencionalidade. É a capacidade de transformar uma atividade que parece simples num ato pedagógico poderoso, com um objetivo claro de aprendizagem. E tudo isso nos leva a uma metáfora, uma imagem muito poderosa para a gente entender qual é o papel do educador hoje em dia, principalmente em lugares onde a vida já é tão cheia de desafios. A ideia é pensar no professor, na professora, como um arquiteto de pontes. Imagina só, de um lado do abismo está a realidade do estudante, o mundo dele, a cultura dele. Do outro lado está o conhecimento sistematizado, o saber escolar. A BNCC, as políticas públicas, elas podem até entregar os cimentos tijolos. Mas quem projeta e constrói essa ponte, tijolo por tijolo, para ligar esses dois lados, é o professor. Sem essa ponte, os dois lados nunca se encontram. E, no final, essa citação fecha tudo com uma reflexão muito forte. Num mundo tão complexo, o educador que ensina a pensar, a ler o mundo e não apenas a processar informação, ele não está só dando aula. Ele está, no fundo, praticando um ato de resistência, um ato de esperança. E a grande questão que fica no ar para a gente pensar é: será que nós, como sociedade, estamos dando a esses arquitetos de pontes as ferramentas e principalmente o valor que eles merecem?